Olá, minha gente, tudo bem? Cá estamos nós novamente e dessa vez aproveitando a série Provérbios. Tantas coisas aprendemos com eles, não é? Então, hoje aqui, passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Acorda? Sejam todos muito bem-vindos. Prazer muito grande estar aqui com você, tendo a oportunidade não de ensinar, não de direcionar, não de levar você para um lugar comum. Não isso. Mas poder estar aqui com você como terapeuta sistêmica, como mulher que já teve e tem experiências de vida, experiências profissionais, experiências, vivências que posso aqui compartilhar com você. Vivências que podem tirar daquele lugar que leva a um sofrimento constante, a uma estagnação, a um lugar sem movimento. Se pudermos sair fora disso, pode ser bom. Será que não? Então, esse canal é para isso. E eu quero pedir para você, ou melhor, lembrar você, não se trata de pedir, que você pode dar o like, pode compartilhar, pode enviar mensagens por e-mail que está na descrição desse vídeo, agendar atendimentos em terapias sistêmicas, não é? Em barra de Axis, em constelação familiar, em cartas sistêmicas. Então fique à vontade para poder perceber o que nesse momento pode te ser frutífero, pode te ser interessante, pode ser colaborador. Naquilo que estiver ao meu alcance, estou aqui à disposição. Muitos me ajudaram e muitos ainda hoje me ajudam, colaboram. Então eu percebo que posso agir da mesma forma com outros. Então, vamos nos ater a esse provérbio. Passarinho que acompanha morcego, acorda de cabeça para baixo. O que é isso? Será que é isso? Que isso é algo para nós afirmarmos? É algo para nós negarmos? Ou é algo para nós olharmos e percebermos através dessas palavras, desse sentido, desse significado que eu atribuo, como eu trato a minha vida, como eu conduzo o meu percurso. Como é que você aproveita a compreensão das coisas, das frases, como é que você entende as coisas, sendo empurrado para fazer algo ou, de repente, oferecendo paradas com você mesmo para refletir aquilo que está sendo vivido, aquilo que está sendo compreendido, aquilo que está sendo visto, às vezes, erroneamente. Ou melhor, às vezes de uma maneira que não conduz a um benefício, que pode estar trazendo adoecimento, que pode estar trazendo algo que vá num contrafluxo daquilo que você vem buscando. E você ainda não se deu conta disso. Então, esse provérbio, esse tema, observe você, ele trata do quê? Ele trata de parceria? O que você vê que ele trata? Pensando nesse provérbio,
e fazendo uma analogia, tendo uma compreensão com os movimentos da vida e com os movimentos que nós oferecemos para a nossa vida. Então, trata de dependência, passarinho e morcego, trata de inocência, trata de mudança de hábitos optados, escolhidos, conscientes, ou hábitos, atitudes ligadas no piloto automático, sem nenhuma consciência daquilo que está acontecendo. Então, trata de acorrentamento, de não liberdade, trata de aprisionamento. O que você vê com esse provérbio maravilhoso, como tantos outros, que vão passando geração a geração e vão pegando daquele momento original um sentido, um significado, que certamente não é o mesmo que damos hoje, porém tem familiaridades, tem teias, tem eixos de ligação. E isso que é bacana quando a gente começa a perceber. Então, do que trata esse provérbio? É bom que a gente talvez vá fazendo alguns ganchos, né? Por exemplo, assim, o medo de ser excluído pode fazer com que a pessoa cometa atos que agrida ela mesma sem ela se dar conta disso. Então, como que eu não vou fazer tal coisa se todo mundo está fazendo? Não posso. Se no meu grupo, se na minha turma, se na minha equipe, todos estão fazendo isso, como que eu vou me atrever a mostrar um olhar diferente, uma percepção diferente? Muitos agem dessa maneira. Se amedrontam de poder mostrar, não se trata nem de convencer, mas de poder mostrar uma perspectiva diferente. Às vezes pode ser inclusive uma perspectiva de luz. Mas quando a pessoa se amedronta de poder mostrar isto, né, trazer algo novo, ela acaba ficando naquele mesmo lugar, e num lugar que não é seu. As constelações familiares mostram muito isso, como nós podemos assumir lugares onde não estamos confortáveis, onde não damos um movimento sadio para nós mesmos, mas a gente não tem consciência disso. Então, a gente acaba perpetuando aquele fora do lugar, a posição fora do lugar. A gente perpetua isso. Às vezes a gente assume posições de um irmão que já foi excluído, alguém que nós nunca conhecemos, não é? Um dos pais ou uma das pessoas daqueles ou daquelas que nos criaram, nos educaram. A gente assume defesas, assume lugares, assume posicionamentos que não são nossos. E quando nós começamos a perceber essas coisas, quando começam a cair as fichas, né, no momento em que nós não estamos julgando, nós queremos de fato compreender o que está acontecendo, quantas portas se abrem, né? De repente a gente consegue se libertar daquele desconforto, daquela situação de doença, daquela dor que vem nos aprisionando por tanto tempo. Então, o Bert Hellinger, que é o pai
das constelações familiares, ele diz assim, que se eu retiro tudo aquilo no qual o medo ele pôde se fixar, ou ele ainda pode se fixar, o meu eu interior ele cresce. A minha essência natural, o melhor de mim cresce. E aí as raízes do medo saem de cena. E aí não tem sentido o medo permanecer. E ele desaparece. Isso é um movimento para a vida inteira. Né? Quando a gente fala dessas coisas que a gente vê, que a gente reconhece, que a gente toma consciência, nós estamos falando de um movimento que vai se repetir continuamente, porque o rio segue. O rio segue. E nesse rio sempre há marés contrárias. Então, nessa vida, as adversidades, elas sempre aparecerão, porque elas fazem parte. Quando nós damos murro em ponta de faca nessas adversidades, e a gente age como quem não quer que elas fiquem, não quer que elas venham, não quer que elas apareçam, é quando nós adoecemos. Porém, quando nós começamos a olhar para elas mais de perto, igual fazemos nesse canal, com os mais diferentes temas, nós começamos a tirar as cascas, as aparências, a superficialidade que a vida material, que o contexto do todo, né, nessa dimensão, às vezes nos leva a viver. E aí, quando a gente tira essas cascas da aparência e a gente começa a perceber a essência, nós podemos nos surpreender com nós mesmos, com os nossos potenciais. Então, esse provérbio, ele, através dele, a gente pode ir tirando as cascas desse comportamento do passarinho em relação ao morcego. E nesse tirar as cascas, nós vamos olhar, então, de verdade, a intenção, o desejo e o quanto de consciência existe no passarinho e no morcego. Ou se ambos estão se permitindo deixar levar pela interdependência e por um fluxo de normose. O professor de yoga, professor Hermógenes, um daqueles que trouxeram, né, um dos primeiros que trouxe o yoga aqui para o Brasil, ele fala desse conceito da normose. Querido professor, com quem eu aprendo tanto, cada dia um pouquinho, né, e percebo que os escritos dele sempre são algo da atualidade. Estar na normose é estar adoecido, porque é quando eu, ou melhor, qualquer pessoa pensa assim, mas não pode ser diferente, todo mundo faz desse jeito, todo mundo pensa desse jeito. E aí, em relação à alimentação, à respiração, às amizades, ao ritmo de vida, ao enfrentar ou não enfrentar, né, ao se acomodar, viver o confortável como se fosse alguma coisa que trouxesse algum benefício de verdade. Então, essa normose, essa atitude sem percepção de essência nenhuma, de criatividade nenhuma, de superação, sem isso, as pessoas, elas acabam
adoecendo, porque elas se distanciam delas mesmas e do poder grandioso, divino que existe em nós. Então, nós precisamos ficar atentos a essa questão, né, do que é normal. Já que eu estou junto, deixa estar. Se for por opção verdadeira, deixa estar. Que bacana! Mas se for por constrangimento, se for para não enfrentar um medo, uma frustração, uma decepção, se for pelo medo de não ser aceito por aquela pessoa ou por aquelas pessoas naquele lugar, fique esperto, fique atento, se reabasteça. Talvez você esteja precisando se reabastecer. Talvez as suas energias estejam tão em baixa, a sua autoestima esteja tão em baixa, que você, frente a um morcego, alguém diferente de você, você não percebe essas diferenças e acaba fazendo porque acha que tem que fazer. Só por isso não percebe que há opções e que você pode escolher o jeito de você dormir, não é? Tem o jeito da espécie e tem outros jeitos que só as pessoas conscientes podem observar. Quem não tem consciência não pode observar isso e vai sempre repetir o movimento da sua espécie, né? Então, cada um com seu cada qual, e cada universo tem os seus potenciais, que quando reconhecidos, eles podem ser utilizados. Mas quando eles estão encobertos, submersos, e às vezes a vida inteira eles estão submersos, repete-se, né? A única coisa possível é se repetir, entrar num movimento de repetição de cada dia. Cada dia eu faço aquilo que eu já conheço, que eu sempre fiz, mesmo que eu goste ou que eu não goste, é assim que tem que ser. Então fiquemos atentos a isso, não é? Essas coisas que eu digo, essas possibilidades de mudança, eliminar as crenças destrutivas, tudo isso é um treino, né? É um treino e a gente vai treinando onde? E de que jeito, de que formas, como eu treino? Vivendo, estudando, vivendo atenta, vivendo se questionando, vivendo refletindo, vivendo percebendo que existem possibilidades de transformação, certamente, mas você precisa partir desse princípio para encontrar o degrau seguinte e poder subir, né? Então, onde você está, com quem você está e o que você está fazendo pode estar indo a seu favor ou contra você. Preste atenção nisso. Então, quando nós nos distanciamos do medo, a gente vai se aproximando da liberdade de escolha, do encorajamento. É uma linha, né, de polos positivos e negativos. É uma linha, tudo faz parte. A graduação, o lugar que eu estou, é o lugar que eu posso observar o tempo inteiro. E se esse lugar não é um lugar que me traz experiências de grandiosidade, né, no sentido de transformação, de prosperidade, se não é esse lugar o que eu estou ocupando, no mínimo, questione isso, reflita sobre isso, busque
possibilidades de reflexão, que é para poder ser feito o contrafluxo, né? Ou melhor, entrar num fluxo, no fluxo do universo. O fluxo maior, que não é o fluxo de todo mundo, mas é o fluxo de maior força, é o fluxo que nos beneficia a todos, né? Oferece o benefício da revigoração, da transformação. Nós já vamos entrar na Páscoa, né? E falar de transformação é isso, é o revigoramento, é o renascimento, que nós podemos fazer o tempo inteiro, quando a gente não está bem conosco mesmo, não está bem no trabalho, não está bem nas relações, não está bem com as coisas que a gente percebe que estão acontecendo e nos atingindo. Então, o medo é o medo do quê? Né? Existe medo em você? Você observa isso? Pode ser o medo de ser rejeitado, né? Pode ser o medo do mar, pode ser o medo da altura, não é? Pode ser o medo da barata. Quantos medos podem estar no nosso entorno e a gente vai reproduzindo esses medos, achando que não tem jeito de olhar para eles. Né? Você não precisa se sentir já o super-homem ou a super-mulher. Você não precisa e não deve querer exterminar com ele. Ele faz parte. E ele, através dele, através dessa ponta do medo, a gente chega nessa outra ponta aqui, que é a do encorajamento. É a mesma trilha, é apenas um lugar diferente. E quando a gente sente medo, é um sinal bastante interessante que a gente precisa se fortalecer de algo que não estamos vendo, não estamos buscando, estamos ficando meio capengas quando andamos, né? Às vezes andamos até com tantas dores nas articulações, tantas coisas que vêm capengando a nossa caminhada, capengando a nossa articulação física. Então, observamos isso, né? Então, o não possível, o contra a correnteza, né, é o convite à liberdade de nós podermos, de cada um poder refletir e olhar diferente aquilo que está ao seu redor. Olhar diferente aquela mesma coisa, né? Será que quando você olha o fundo que eu coloquei nesse vídeo hoje, você vê o quê? Ou quais coisas são possíveis ser vistas através de uma imagem? O que você vê quando você me ouve, quando você me olha, quando você sente dentro de você as vivências, as palavras que são pronunciadas? Observe isso. Quando você percebe as possibilidades que são ditas, que são pensadas, como você se sente e como você se prepara para viver o seu momento seguinte. Como você se prepara para fazer o seu autocuidado, seja através de qual for o instrumento, da música que você ouve, do livro que você leu, das coisas que você está estudando, dos acontecimentos e das imagens da sua vida, que chegam para você. Observe isso. Então, medo e liberdade
é alguma coisa que está ali no mesmo eixo, não é? Precisa ver o que está sendo nutrido e de que formas isso está sendo nutrido. Vamos lembrar também que o morcego, ele é um animal de hábitos noturnos, não é? Ele está mais ligado à ideia de sombra, né? Ele tem patas, ele voa, mas ele é um mamífero, né? Ele é conhecido também em alguns lugares como raposas voadoras, é o nominho que dão para ele, ou rato cego. Ele é guiado pelos sons, não é? E ele é muito flexível, ele é muito versátil na escolha do seu habitat. Em diferentes lugares é possível se perceber a disseminação de morcegos. E o passarinho? O passarinho é alguma coisa que está relacionada a uma ave pequena que emite um som que por vezes acalma, um som que nos aproxima daquilo que é natural, daquilo que é benéfico, um som de comunicação entre outros daquela espécie. Ele é uma ave, ele voa, mas ele é uma ave, ele não é um mamífero. E ele tem o corpo coberto de penas, o que é característica da espécie ave. Ele, em certas culturas, simboliza a espiritualidade, a paz, a serenidade, a ingenuidade. Ele simboliza a leveza. Ele está relacionado à ideia daquilo que é místico, que é abstrato. Ele tem um comportamento cauteloso e, ao mesmo tempo, ingênuo. Então, se nós olhamos essas características do morcego e do passarinho, será que a gente chega à conclusão que nós temos que escolher uma coisa ou outra? O que você percebe? É a escolha que precisa ser feita? Ou a gente pode observar melhor tudo isso e perceber que tudo isso faz parte? Faz parte a luz, faz parte a sombra, faz parte aquilo que é áspero, aquilo que é leve, faz parte características X com características Y, tudo faz parte. Cada momento, cada estação, cada espécie, cada ciclo de vida, estamos, somos, pensamos, fazemos de jeitos diferentes. Mas será que estamos conscientes disso? Será? Ou fazemos por fazer? Então, as características mostram para nós, características diversas, podem mostrar para nós, a gente pode escolher que na diversidade nós podemos somar. Na diversidade abre-se um leque de possibilidades maiores. Na adversidade eu não preciso me fechar e ter que me apequenar para escolher uma coisa.
excluindo outras. Eu não preciso fazer isso. Eu posso perceber que eu sou diversa. Eu posso me aceitar melhor quando reconheço isso. Eu posso me educar melhor, me compreender melhor, que eu tenho características da minha espécie, da minha criação, da minha família, das crenças desse lugar, mas eu também posso criar e experimentar outros lugares, outras culturas, sem negligenciar as minhas origens, somando tudo isso. Olha que maravilha poder perceber que o arco-íris é uma soma de cores que leva para algum lugar grandioso, um lugar abundante, sem precisar ter que escolher uma daquelas trilhas. As trilhas, elas dão a força para aquela caminhada, para aquele percurso. Cada tom dá a força, compõe aquele todo, que é o arco-íris. Então, possamos perceber essas coisas, né? Os elementos da natureza e a consciência que nós temos sobre os seres, sobre os elementos, né? Sobre tudo que existe, pode trazer potência para nós e certamente trará. A ampliação de consciência nos potencializa para enfrentar as dores, os sofrimentos e as dificuldades que também fazem parte, não é? E não precisa a gente fazer drama por conta disso. A gente precisa não se deixar sugar por isso, porque daí ficamos sem energia e aí excluímos. Então observe quais têm sido seus movimentos atualmente, se você está compondo com a diversidade que existe em você ou se você está excluindo. Perceba seus movimentos, sem se julgar, né? Ninguém vai te julgar se você próprio não se julgar. Então, apenas observe-se, né? Então, esse provérbio, ele pode ser para nós um convite à percepção das nossas nuances. Nós temos nuances. A natureza nos mostra nuances e nós podemos ver a beleza da somatória de todas elas, né? Podemos reconhecer um todo grandioso. Será que é esse que tem sido o seu movimento? Ou outro? Observe isso e veja qual é o movimento que te traz maiores benefícios. E aí eu quero ler para você, nesse finalzinho do vídeo que a gente vai chegando, eu trago aqui para você uma parábola que ela fala como são as pessoas do lugar. Então, o lugar, ele é tão importante para nós, né? A cultura, a família, o lugar, as crenças. Mas e como é que a gente lida com isso? Nós somos escravos disso ou a gente aproveita tudo isso e se vê a partir dessas coisas que a gente reconhece fora de nós e que a gente vai ampliando o repertório, e dessa maneira a gente vai tendo um autoconhecimento mais grandioso. Será que é esse que tem sido um movimento que você vem adotando ou são outros? Então essa parábola, ela diz assim, só para ajudar na reflexão.
Cadê aqui? Aqui. Um homem chegou à beira de um oásis e de um pequeno povoado. E aí ele aproximou-se de um velho sábio e perguntou: como são as pessoas daqui? Ele queria saber que lugar era aquele, né? E aí o sábio respondeu para ele: como são as pessoas do lugar que você vem? E o andante respondeu: ai, são um grupo de safados, de egoístas. Eu estou feliz por ter saído de lá e estar aqui. Então o sábio respondeu: o mesmo tipo de pessoas você vai encontrar aqui. E aí ele ficou meditando naquilo, meio frustrado daquilo que ele ouviu, e seguiu em frente. Mais tarde, no mesmo lugar, outro jovem apareceu e, encontrando o sábio, fez a mesma pergunta. Perguntou: como são as pessoas desse lugar? E da mesma maneira o sábio respondeu: como são as pessoas que vivem no lugar de onde você vem? E o andante respondeu: ai, as pessoas, elas são maravilhosas, elas são amigas, elas são honestas, são acolhedoras. Então o sábio respondeu: essas mesmas pessoas, com essas características, você vai encontrar aqui. Então, com isso, um outro homem que estava olhando essas cenas, que presenciou essas duas cenas, perguntou para o sábio: como é que pode as pessoas terem respostas tão diferentes para a mesma pergunta? Então, o sábio serenamente ele respondeu: cada um carrega no coração o meio em que vive. Aquele que nada encontra de bom nos lugares por onde passa, não poderá encontrar outra coisa diferente em qualquer outro lugar. Aquele que encontrou amigos nos lugares por onde passou, também os encontrará aqui. Porque, na verdade, a gente só encontra aquilo que tem capacidade de enxergar. E a gente só enxerga nos outros e nos ambientes aquilo que existe dentro de nós. E esse finalzinho, minha gente, eu vou repetir, porque de repente pode ser uma pista bastante potencializadora. A gente só encontra aquilo que tem capacidade de enxergar. E a gente só enxerga aquilo que a gente vê, que a gente encontra dentro de nós. Então, que você possa ter uma excelente semana, com leveza e com possibilidades de enxergar dentro e fora, de uma maneira que te seja saudável, abundante, próspero e te abra um leque de
escolhas, escolhas conscientes. Grande beijo, até mais.